Quando o Bolsonaro anunciou que ia sancionar, ou seja, aprovar aquele projeto do Senado que proibia a cobrança nas bagagens para se viajar de avião, eu disse aqui cá comigo, o Bolsonaro começou a governar, começou a fazer política e já está fazendo um aceno, pelo menos para a classe média, que anda de avião. Mas para quê? O homem se desdisse e meteu-lhe o veto naquele projeto e todo mundo voltou a pagar. Com todo respeito, quer fazer uma viagem, vai levar mais de 10 quilos, acho que não. Se quer levar mais de 10 quilos, pague. Você... E olha que o presidente foi enfático naquela defesa do projeto do Senado. Vejamos aqui esta matéria da Veja, não é? Quando ele diz que vai sancionar a proibição de cobrança de bagagem em voos. Vou sancionar. A pedido teu, de quem fez a pergunta, era um jornalista que estava fazendo uma entrevista, certamente coletiva. Vou sancionar, fica tranquila aí. Afinal de contas, com aquela isenção de franquia de bagagem, meu coração manda sancionar, porque quando começou a cobrar a bagagem, as passagens não caíram. Pô, não adiantou nada, está certo? Disse o presidente após reunião do Conselho Deliberativo da Sudene, lá em Recife. Pouco depois, porém, daquela declaração reproduzida pela Veja e em todos os jornais, televisão do país, o presidente começou a vacilar, a dizer que estava pensando que aquilo era um projeto do PT, era uma emenda que teria sido colocada lá pelo PT e depois disse que tinha que proteger as empresas. Agora vejam como é que são as coisas. A gente precisa ver alguns discursos do Bolsonaro, sobretudo entre os empresários, para conhecer o seu raciocínio, que não era aquele que ele tinha como deputado nacionalista, militar, na Câmara dos Deputados. Hoje ele é outro homem, é outra cabeça. Vejamos aqui esse trecho do último discurso que ele fez há uns 6 ou 7 dias lá na Fiesp, onde recebeu uma grande condecoração daquele grande conglomerado de empresários brasileiros e, sobretudo, de multinacionais. Então, as escolhas dos ministros, pelo critério técnico, sem o critério político, nos faz um governo diferente. Hoje nós buscamos, com isso, restabelecer a confiança dos senhores na gente. E mais ainda. Ele diz aqui, nós buscamos com isso, com a nomeação dos ministros, a confiança dos senhores. E quem são os senhores? Claro, os empresários, para quem ele falava naquela reunião da Fiesp, juntamente com Paulo Guedes e 2 ou 3 outros ministros. Um governo, ou melhor, os senhores podem até sobreviver sem governo, mas um governo... Olha aí, os senhores, os empresários, podem sobreviver sem o governo, mas o governo, como ele diz... sucumbirá sem os senhores. O governo sucumbirá sem os empresários. Ou seja, não é um governo do povo. Ele parece que não foi eleito pelo povo. Ou terá sido mesmo pelas fake news. O que eu quero dizer com isso? Sem querer parafrasear Margaret Thatcher. Quem deve conduzir o destino da nação são os senhores. São o povo. Vocês que têm que dar o norte para nós. O que nós temos a obrigação de fazer? Não atrapalhá-los. Ou seja, não atrapalhar os empresários, ajudar sempre os empresários. O povo
que se ferre. As razões para o Bolsonaro vetar aquele projeto altamente popular do Senado, ainda bem que a gente tem um Senado que pensa em termos populares, em termos de economia popular. Em entrevista à imprensa, no início da noite de segunda-feira, que foi quando houve, né, o anúncio do veto, o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, disse que Bolsonaro analisou vários aspectos para tomar a decisão de vetar a regulamentação da franquia da bagagem. Por razões de interesse público, violação ao devido processo legislativo e suas consequências para a atratividade do mercado nacional, ressaltou o porta-voz. Puro economês, ninguém entendeu nada, ainda que o Bolsonaro tenha tentado, em outra oportunidade, explicar as razões de seu veto e ainda fazer aquela ameaça, dar aquela banana para os passageiros, dizendo que se quiser viajar, que pague ou que leve apenas a sua bagagem de 10 quilos. As empresas menores, tá, alegavam que seria imbecil. Você faz as contas. Eu fiz uma conta para um avião com 200 pessoas, 20 quilos a mais cada um. É um gasto a mais. Então, o que acontece? Eu sempre viajei sem mala no avião, então eu estava pagando pelos outros. Agora você pode ver, você vai daqui para o Rio muitas vezes. Você está pagando R$500 na passagem, eu paguei R$1.500, a diferença é R$1.000. Esse é o grande problema que nós temos. A bagagem ali, um Delta X a mais até 10 quilos está liberado. Com todo respeito, quem fazer uma viagem vai levar mais de 10 quilos, acho que se quer levar mais de 10 quilos, pague.